Estamos continuando então a gravação sobre as 2.300 tardes e manhãs, as 70 semanas e o tempo do fim. Nós estudamos no primeiro vídeo e lemos ali o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 de Daniel. No segundo vídeo nós lemos o capítulo 11, fizemos a ligação entre aquelas palavras-chave. E agora, nesse vídeo, nós vamos continuar vendo nos outros versículos da Bíblia o que Deus quis nos mostrar a respeito deste santuário, este mesmo que está sendo profanado, quem está se assentando nesse santuário, qual é o santuário que Cristo quer reedificar, o que significa esse santuário, nós vamos ver a partir desses versículos aqui, ok? Peço que vocês abram as suas Bíblias em Hebreus ainda para a gente continuar. Hebreus 12, ok? Em Hebreus 12, no versículo 10, diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Nós fazemos parte dessa santidade de Deus. Ok, irmãos? Versículo 13: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado e retificado. Nós fazemos parte dessa retificação. Olha só o que diz no capítulo 12, versículo 22. Diz: mas tendes chegado ao Monte Sião. Nós já vimos sobre o Monte Sião nos outros versículos. E a cidade de Deus, essa mesma cidade que está sendo sobejada. A Jerusalém celestial e a incontável hoste dos anjos e a universal assembleia. É sobre isso que está dizendo. Nós temos chegado a isso. Nós temos chegado a Deus a partir desse momento. Olha só o que diz no versículo 10 do capítulo 13. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram nesse tabernáculo antigo. Esse altar que nós possuímos é o altar que está nos céus, onde a gente pode se achegar pelo novo caminho. Versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vulpério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Aqui estão os sacrifícios que vão ser interrompidos. Porque esse é o templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É a partir desse momento que Satanás quer entrar e interromper o nosso culto, a nossa adoração. Esse é o sacrifício diário que o inimigo quer interromper. Porque nós temos a ligação entre os céus para chegar no Santo dos Santos. Não negligenciais igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. É este o sacrifício que ele pede. Ok? Nós vamos ler ainda. Olha o que diz no capítulo 10, no versículo 16 em diante. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, aonde há remissão de pecados, já não é oferta pelo pecado. Olha o que diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, nós temos que entender qual eram os preceitos do santuário terrestre antes. O santuário terrestre tinha divisão entre santo e santíssimo. O homem, nem o sacerdote não podia chegar no lugar santíssimo, a não ser no dia da purificação. É disso que o livro de Hebreus está querendo nos mostrar sempre. Aquele santuário, ele não era perfeito. Deus não queria aquilo dali. Deus não queria a matança de animais.
Nunca aquilo dali serviu para aperfeiçoar o homem, pelo contrário. Quando Jesus veio à terra, ele veio e viu os mercadores vendendo já o carneiro e a ovelha antes de ser sacrificada, quer dizer, não havia uma preparação. Muitas vezes é isso que a gente faz. A gente quer comprar Jesus na porta de um templo como isso fosse resolver a nossa vida. Vamos acordar, irmãos. Nós somos o templo, Jesus está dentro de nós. Se Jesus está dentro de nós, a gente não vai querer matar o cordeiro mais. A gente não vai querer. E pelo mesmo motivo diz aqui no versículo 19 que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, coisa que nós não tínhamos acesso antes. Nós só temos acesso ao Santo dos Santos, sabe por quê? Porque Cristo morreu por nós e por outro motivo. Como diz o versículo 20. Ele é o véu e ele é o novo caminho. O caminho que nós não tínhamos ao Santo dos Santos. Se Cristo é o véu, ele circula entre o lugar santíssimo e entre o lugar santo. Ele nos dá acesso a partir do seu corpo no Santo dos Santos, coisa que a gente não podia antes. Então nós temos acesso a regiões celestiais através do corpo de Cristo. E Cristo tem acesso a nós. Então Jesus circula no lugar santo, que vai ser abominado, que é o nosso corpo, e o lugar santíssimo. Está muito claro. Está muito claro a partir disso, irmãos. Vamos meditar nesses versos. Vamos meditar nisso que Cristo está nos falando a partir disso. Ok? Olha o que diz lá em 1 Coríntios 6:9. 1 Coríntios 6:9. Desculpa. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Entende, irmãos? Nós somos esse santuário. Nós temos que glorificar e cuidar desse santuário para não ser profanado. E aonde Jesus está, não entra maldade, não entra o mal. Então é disso que está querendo nos dizer. Entende? É disso que está querendo falar todas as profecias. 2 Coríntios 6,16. Vamos ver o que diz lá. Vou passar por alguns versos agora. 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, que maravilha que podemos ter aqui, onde Cristo habita e Deus habita dentro de nós. É este o santuário. É esse o santuário que Satanás quer derrubar. E isso a gente consegue ver em Tessalonicenses. Vamos ler lá 2 Tessalonicenses e vamos ver essa abominação que ele está falando que acontece. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 1 nós vamos ler então até o verso 8. Olha o que diz. Irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está falando da vinda, do tempo determinado do fim, ok? E a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então nós temos uma apostasia aqui, e seja revelado o homem da iniquidade. É o mesmo que está aparecendo lá em Apocalipse 17. É o mesmo chifre pequeno, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Se você está com Deus dentro de você, você sabe que Deus está contigo. Esse é o santuário que ele habita e ele quer profanar. Ou é objeto de culto.
Entende o que ele está querendo dizer aqui? A ponto de assentar-se no santuário de Deus. Ele quer se assentar dentro do nosso entendimento, ostentando como se fosse o próprio Deus. É isso o que muita gente não entende. Querem roubar o seu entendimento, querem roubar o seu coração, aonde era para ser a morada de Deus, está tendo outro entendimento. É isso que Satanás quer fazer, ele quer derrubar esses sacrifícios de adoração, ele quer derrubar os seus cultos, ele quer acabar com tudo que é perfeito perante Deus. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós deixamos o Espírito Santo habitar dentro de nós, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo não é somente ir para uma igreja, não, é sofrer as dores que ele sofreu, é resistir às tentações. Quando nós fazemos isso, nós fazemos morada para o Espírito Santo e Deus habita em nós. Deus habitando em nós, o diabo se enfurece, ele se enfurece. E ele quer se assentar nesse santuário, ele está assentando nesse momento em muitos entendimentos, irmãos. Aí que está a grande diferença. Vamos prestar atenção nesses detalhes. Vamos mudar a nossa vida para que isso não venha acontecer. E por fim, nós vamos estudar agora então Daniel 12 e nós vamos ver tudo isso encaixado neste mesmo tempo. Tudo que nós lemos até agora, e todas as profecias de Daniel estão reveladas no capítulo 12. E provavelmente você nunca ouviu sobre isso, ou nunca prestou atenção nesses detalhes. E agora você vai ver, fazendo sentido tudo em Daniel 12, que é o tempo do fim, que ele pergunta como e quando será esse tempo do fim, quando que vão acontecer todas essas maravilhas. E outra pergunta, o tempo do fim é o fim ou não é o fim? Quando que é o tempo do fim? O tempo do fim, ele começou em tal data e terminou em tal data. Tá, mas e quando que é o tempo do fim? Quando que nós temos justiça aos santos? Quando é o último tempo da ira? Nós temos que prestar atenção nesses detalhes, irmãos. São detalhes importantes. Detalhes muito importantes para Deus, para nós entendermos. Vamos ler então o livro de Daniel, versículo 12. Deixa eu achar aqui. Vamos ler todo o capítulo 12 de Daniel, tá? Para nós podermos encerrarmos o vídeo. Neste tempo, qual tempo? Nós estamos vendo aqui que ele está dando a continuação do capítulo 11 que a gente já leu. É o tempo em que tem a perseguição. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Está falando do mesmo tempo de angústia em que Jesus está relatando ali, né? Desde que houve nação até aquele tempo. É um tempo especial, não é um tempo qualquer. Mas aquele tempo será salvo o teu povo. Então nós estamos vendo salvação aqui. Todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então aqui a gente já consegue ver a ressurreição. Está vendo que esse tempo é exatamente o tempo determinado do fim. E o fim é o fim. Entende? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça. Olha o que diz lá Daniel, a profecia das 70 semanas de Daniel 9. Justiça eterna, ok? Aqui, muitos conduzirem à justiça como estrelas. Palavra-chave, estrelas. Ele não quer derrubar as estrelas, é isso que está dizendo lá. Sempre e eternamente brilharão. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. O saber aqui não é um saber de ciência, é o saber sobre essas profecias. Se multiplicaria. É isso que está querendo dizer. Não tem nada a ver com ciência. É o entendimento da profecia. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e outro de outro lado do rio. Um deles disse a um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quanto tempo é isso? 3 anos e meio, exatamente a metade da semana, quando o chifre pequeno vem, quando a abominável da desolação vem,
para pelejar contra os santos. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, está dizendo a mesma coisa que fala em Apocalipse 11, estas coisas se cumprirão. O que se cumprirá? A volta de Cristo. Essa é a finalidade de toda a profecia. Né? E ouvi, porém, não entendi. Então eu disse ao meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Lógico que o fim é o fim, mas olha o que ele diz. Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo, olha só, aqui é a chave para entender todas as profecias. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado, então nós temos aniquilado o sacrifício diário e posta a abominação desoladora, instalada a abominação desoladora, exatamente como diz na profecia das 70 semanas, exatamente como diz em Daniel 8, profecia dos 1.300 tardes e manhãs, haverá ainda 1.290 dias. Aqui nós temos um mistério. Eu não posso também desvendar todos os mistérios, mas ele está aumentando de 1.260 para 1.290. Por quê? Porque a gente não pode calcular a volta de Cristo com precisão. Nenhum homem pode dizer quando que Cristo vem, porque ele não revelou a ninguém, é só ele que sabe. Mas sabemos exatamente a aproximação dessas datas, que é o que ele está querendo dizer. Olha o que diz no versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias, qual dias? Desses dias, ok? Ao fim desses dias, tu te levantarás para receber a tua herança. Quando é que a gente vai receber a herança? Quando Cristo voltar. Então isto ainda não aconteceu. Isto é para o tempo do fim. Nós lemos ali no versículo 2 e versículo 3 que os sábios, os justos, vão ressuscitar para receber a sua herança. E Daniel está incluído nesse tempo. E esse é o tempo do fim, irmãos. O tempo do fim é o fim. O fim é o fim. E o fim nós sabemos que é a volta de Cristo. Então nós temos tempos determinados aqui que tem que ser levado em conta. E estão espalhados por toda a Bíblia. Se nós não entendermos que o nosso corpo é o santuário a ser profanado, a gente nunca vai saber quando que essas coisas vão acontecer. Primeiramente, nós temos que modificar a nossa vida. Esse é o santuário que ele ressuscitou depois de 3 dias. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ora, se você diz que não faz parte do corpo de Cristo, então não precisa de religião, irmãos. Não precisa de religião, porque você tem que crucificar o pecado na sua carne. Você tem que crucificar a sua carne pelo pecado, irmãos. O primeiro ponto é este. Porque Deus não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele habita no nosso coração, no nosso entendimento, a partir do momento que a gente permite, como está escrito em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei no seu coração, cearei com ele e ele comigo. Será que é tão difícil de entendermos isso, irmãos? As profecias não estão para bonito, e nem tem datas determinadas de que começaram, de que acabaram, e nem tem santuário nenhum lá no céu profanado para ser purificado. De jeito nenhum. O santuário que está sendo profanado e deitado abaixo por religiões que só implantam mentiras dentro do nosso entendimento é o nosso corpo. É o mesmo santuário que a gente não cuida, que a gente não deixa que Cristo faça morada, que nós permitimos o acesso do pecado e assim somos enganados por Satanás. Mas tem tempo determinado em que isso vai ser muito forte, principalmente para os eleitos. Quem é eleito? Quem é o eleito? Nós somos eleitos. No momento que nós nos determinamos a andar com Deus, fazer a vontade do Pai, estar com Ele diariamente, tendo como sacrifício recusarmos as vontades da carne, tendo como sacrifício de louvor confessar o nome de Deus a partir dos nossos lábios. É isso que Ele quer, é esse sacrifício que está descrito lá em Hebreus, sacrifícios de louvor. Irmãos, Daniel estava orando por ele e pelo povo dele na hora do sacrifício da tarde, num tempo em que não tinha santuário. Não tinha santuário. O santuário tinha sido destruído naquele momento. Não tinha mais santuário ali. E ele tinha entendido que o verdadeiro santuário
Era o corpo dele, ele estava fazendo o que tinha que ser feito. Não adianta tu fazer sacrifício, fazer voto, fazer qualquer coisa, se você não sacrificar na sua carne, não demonstrar dentro do seu coração este sacrifício. É isso que Deus se compraz. Então que possamos fazer hoje sacrifícios de louvor e permitir a morada do Espírito Santo dentro de nós, sabendo que nós podemos, a partir do sangue de Cristo, habitar no Santo dos Santos, fazendo ligação entre céu e terra, no momento que quisermos, indo dobrar o joelho dentro do nosso quarto, sem precisar marcar a hora dentro de algum templo religioso, porque o templo é o nosso corpo. Devemos estar em comunhão a qualquer momento, a todo momento em comunhão, para resistir às forças, resistir os ataques de Satanás. Então, irmãos, é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que Deus possa habitar dentro de nós primeiramente, para que a gente possa resistir aos ataques de Satanás e não permitir que o nosso santuário seja profanado hoje ainda, porque ele está ao redor, sabendo que o pouco tempo lhe resta. Que Deus possa estar contigo, que Deus possa estar conosco, nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.